Olá, meus queridos irmãos, olá, minhas queridas irmãs, a paz do Senhor. Estamos iniciando o nosso programa da EBD em Casa, Escola Bíblica Dominical. É uma alegria ter vocês conosco e te peço que fique até o final, porque essa lição promete, é uma lição promissora e vamos aprender muito. Não saia daí, fica conosco até o final. E você que pela primeira vez está assistindo nosso programa, não se esqueça de dar o seu joinha, de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo para as pessoas que você conhece. E assim você estará contribuindo com a obra de Deus. E vamos para o nosso comentário. Pegue a sua caneta, o seu bloco de anotação, a sua revista e a sua lição. E vamos comentar hoje a lição número 8, a lição de adulto, cujo tema é o bom pastor e os pastores infiéis. Vamos aprender sobre essas duas personagens, né? Que Deus vai visitar os pastores infiéis, mas vai enviar pastores fiéis ao seu rebanho, por amor ao seu rebanho. O texto áureo está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Verdade prática. As Escrituras revelam a Deus como o pastor do seu povo, mas isso se aplica também aos líderes eclesiásticos. Deus dá bons pastores ao seu povo e também remove os maus pastores. A nossa leitura bíblica em classe está em Ezequiel 34, verso 1 ao 12. Não vamos fazer a leitura porque é extensa e assim nós estaremos ganhando tempo. O nosso comentarista é o pastor Elias Soares e ele divide a lição em 3 tópicos principais. Primeiro, sobre o rebanho. Segundo, sobre os pastores infiéis. E terceiro tópico, sobre o bom pastor. Iniciando a nossa lição no seu comentário, nós vemos aqui que o profeta Ezequiel ele foca aqui no capítulo 34, 4 pontos sobre a figura do pastor, a saber, o pastor infiéis, os pastores infiéis, Deus como o futuro bom pastor, o julgamento entre as próprias ovelhas e o Messias como pastor de Deus. Então, ele foca esses 4 pontos principais. Nosso primeiro tópico fala sobre o rebanho. Primeiro é necessário identificar a ovelha no seu sentido literal para compreender o sentido metafórico. Isso pode explicar a razão da Bíblia nos comparar com ovelhas. O Salmo 23 apresenta um quadro perfeito dessa comparação. Então Davi era um pastor de ovelhas. E no Salmo 23 ele diz: o Senhor é meu bom pastor. Ele se coloca como ovelha e transmitindo o cuidado que ele tinha com as ovelhas ao cuidado que o Senhor tinha para com ele. Então o Salmo ele é importante nessa lição, né? Nos espelha o sentido dessa lição. Primeiro subponto, ovelhas. Nós vamos conhecer aqui um pouco, né, de ovelhas, né? Ovinocultura. As ovelhas é a fêmea do carneiro e o cordeiro é o filho do carneiro, até 1 ano, tá? 1 ano, né, da adolescência do cordeiro, o cordeiro ele fica adolescente até 1 ano, depois passa para a sua fase adulta. Das 74 vezes que o termo aparece no Novo Testamento, apenas uma vez é literal. João 2, versículo 14. É um animal dócil e símbolo do sacrifício e redenção. Isaías 53, 7, Atos 8 e 32, onde Isaías diz que Jesus foi como ovelha muda ao matador. Então, esse animalzinho não esboça nenhum movimento, ao contrário, quando vai ser morto, tá? Ele não se debate. Então, ele aqui é o símbolo do sacrifício da redenção. A natureza da ovelha e sua relação com o ser humano resulta em diversas figuras que ilustram o relacionamento entre Deus e o seu povo. Então nós vamos ver nessa lição que é semelhante, né, o relacionamento da ovelha com o pastor do povo de Deus com o Senhor Jesus. Segundo subponto, natureza. As ovelhas são animais indefesos e medrosos, que se assustam facilmente e se dispersam rapidamente. Zacarias 13, 7. Uma ovelha virada de costa com as patas para cima não consegue se levantar e, além de morrer depressa, torna-se presa fácil dos predadores. Somente o pastor pode socorrê-la. É, pois, necessário uma supervisão diária às ovelhas. Não cuidam de si mesmo, elas exigem
atenções continuadas de dia e de noite, sobre muitos aspectos. Lucas 15, versículo 4 ao 6. O rebanho precisa de cuidados por causa dos predadores. 1 Samuel 17, 34 e 35. E de outros infortúnios, como a presença de insetos e parasitas. Então, a ovelha é muito parecida, a sua natureza, com o ser humano. O ser humano precisa de um líder, né? Precisa de um pastor para cuidar, para visitar e cuidar da sua vida espiritual. Senão ele fica vulnerável, né, às intempéries dessa vida, os impropérios, e pode, né, morrer espiritualmente. Então, o rebanho de Deus, nós precisamos de cuidados especiais, e por isso Jesus estabeleceu pastores para cuidar do seu povo. Terceiro tópico, o rebanho. O povo de Israel e a igreja são identificados diversas vezes na Bíblia como rebanho. Números 27, 17, versículo 17, e 1 Pedro 5 e 2. Além do sentido próprio do termo figuradamente, rebanho é aplicado a Israel por desfrutar do relacionamento pactual com Deus. Isaías 40 e verso 11. Isso vale também para as igrejas no Novo Testamento. Mateus 26, 31, Lucas 12 e 32. E diversas vezes Israel era visto como ovelhas sem pastor. Por que ovelhas sem pastor era visto? Porque os seus governantes não cuidavam, não tinham o devido cuidado com o povo de Israel, pensava em si próprio. Então Deus vem falar aqui sobre o rebanho, que no antigo Israel não tinha diferença entre os governantes, né, o religioso e o civil. Tudo era igual. Não é como nós temos hoje, que nós temos o Estado laico, né, que separa o governante do pastor. Mas ali quem pastoreava era os reis, aqueles que governavam a nação. E muitos deles não cuidavam do rebanho, não tinha esse cuidado, pensava só em si, então o rebanho era disperso, né, era maltratado. Quarto subponto do primeiro tópico, os pastores. A palavra pastores de Israel, no contexto de Ezequiel, bem como no de Jeremias 23, verso 1 ao 5, se refere aos governantes. O sistema político na antiguidade de Israel era teocrático e não era possível separar o civil do religioso, diferente do que acontece no Estado laico na atualidade. É importante entender essa diferença, pois diversas vezes adeptos de grupos religiosos estranhos ao cristianismo bíblico usam essas passagens bíblicas para atacar o nosso líder. Trata-se de críticas reiteradas com o único objetivo: desqualificar a nossa doutrina e os nossos pastores, né? Então é o que faz, né, esses pseudos comentaristas ao contrário, né, do rebanho de Deus. O rebanho nas escrituras pode ser identificado como o povo de Israel e a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Avançando para o nosso segundo tópico, sobre os pastores infiéis, né? Então é importante salientar aqui que o profeta Ezequiel compara os líderes de Israel a pastores. Pode-se dizer que o tema do presente lição é provavelmente o mais familiar do livro de Ezequiel, por causa da linguagem pastoril. Ezequiel usa essa linguagem e por isso fica semelhante, né, sobre o tema. Primeiro subponto, o pastor de ovelhas. Tá? A função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho, e isso ilustra bem o papel do líder de uma nação. Muitos líderes de Israel fizeram isso com perícia, né, com dedicação. Quais são esses líderes? E responsabilidade. Quais são esses líderes? Foi Davi, nós vemos na figura de Davi e também na figura de Moisés, por exímios líderes, excelentes pastores, né, do povo de Deus. Salmo 78, versículo 72, a parábola das ovelhas perdidas revela esse dever do pastor. Tá? Lucas 15, verso 4 ao 6, Moisés e Davi foram pastores de ovelhas no sentido restrito da palavra, ou estrito da palavra. Ezequiel 3 e 1, Salmo 78, versos 70 e 71. Mas os líderes de Israel, contemporâneos de Ezequiel, se desviaram de suas funções. Então temos dois exemplos de líderes fiéis
que realmente amavam o rebanho, que dava vida pelo rebanho. Davi e Moisés. E eles prefiguram a figura de Cristo. Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E nós vemos que Moisés, em um certo momento da sua trajetória, guiando o povo de Deus, ele disse: Senhor, se for para destruir esse povo, que risque o meu nome do livro da vida. Deus viu na figura de Moisés, né, a fidelidade, o amor pelo povo. É isso que Deus quer, que nós amemos o povo como nós amamos a nós mesmos. E vemos também que em uma certa ocasião, Deus queria destruir o povo por causa do seu pecado, e ele falou: não faça isso, mas castiga-me. Você vê o amor que o pastor tem que ter pelas ovelhas. E Jesus disse: eu sou o pastor. E Jesus deu a vida por nós na cruz do Calvário. Segundo subponto, segundo tópico: o que os governantes faziam? Cuidavam de si mesmo. Aí vem a profecia: ai dos pastores de Israel, que se apacenta a si mesmo. Essa era uma denúncia contra as autoridades civis e religiosas de Jerusalém, que empregavam todo o seu esforço em benefício próprio, deixando de lado a função pela qual foram constituídos, né, para proteger o povo e prover as condições para o bem-estar espiritual e econômico de seus cidadãos. O profeta mostra as três práticas deploráveis deles numa linguagem metafórica: comeis a gordura e vos vestis da lã, degolais os cevados, mas não apacentais as ovelhas, para designar a exploração e o abuso das suas autoridades. Eles não cuidavam do povo e nem esforçavam para suprir as suas necessidades, antes cuidavam de si mesmo. Então, Ezequiel está denunciando aqui os governantes de Israel. Eles pensavam só no seu umbigo. A sua família estava bem, aqueles que lhe pertenciam estavam bem, que se dane o povo. O povo estava na miséria e eles não estavam nem aí com o povo. Então Ezequiel é usado por Deus para corrigir a situação. É o que está acontecendo nos nossos dias atuais. Nós vamos ver aqui no terceiro subponto do segundo tópico. O que os governantes não faziam? Não cuidavam das ovelhas. As ovelhas fracas, doentes, quebradas, desgarradas e perdidas precisam de cuidados especiais. Mas a realidade era diferente. A fraca não fortaleceste, aí o Ezequiel está chamando a atenção. E a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e as desgarradas não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Fala de excesso de abuso de poder. Essa linguagem metafórica revela o estado de miséria da população de Jerusalém. Essa situação nos leva a uma reflexão sobre a atual conjuntura do nosso país, que não é boa. Devemos orar pela nação, para a nossa nação e os seus governantes. 1 Timóteo 2, 1 e 3. Então assim estavam os governantes de Israel. Eles não estavam nem aí com a situação espiritual e econômica da nação. Estavam na miséria. Aí usa essa linguagem figurada. Não cuidaste da ovelha doente, não cuidaste da ovelha que estava machucada, que estava desgarrada, mas cuidasse só de si mesmo. E tratavam as ovelhas com rigor. É abuso de poder, é o que nós estamos vendo hoje. Abuso de poder em nosso país, né? A perseguição ideológica, religiosa, oprimindo o povo de Deus, abusando dos mais fracos e pensando só em si mesmo. É o que está acontecendo. E aqui o comentarista pede para nós olhar para a nossa, orar pela nossa nação. É a situação que estamos vendo, né? A inversão de valores. Aquilo que é errado está certo e aquilo que está certo está errado. Que coisa horrível nós estamos passando no nosso país, né? Desmoronando os princípios judaicos cristãos. A verdade relativa tem tomado conta da verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Oremos pela nossa nação. Estamos passando pela situação que Israel passou com seus governantes. Quarto e último subponto do segundo tópico: as ovelhas dispersas. Ezequiel dirige esse oráculo divino à casa de Judá, mas a mensagem diz respeito a todos os filhos de Israel, até mesmo os dispersos pelos assírios.
A mesma diáspora aconteceu em Judá com a destruição de Jerusalém, mas não é possível saber a data do pronunciamento desse discurso, se antes ou depois da queda da cidade santa. O profeta recebeu notícia dessa derrocada algum tempo depois da destruição de Jerusalém. No ano no décimo mês, aos 5 do mês, Ezequiel 33 e 21. Segundo os dados fornecidos nessa passagem, parece indicar 8 de janeiro de 585 a.C. Então nós vemos aqui que Ezequiel ficou sabendo dessa situação, estava no exílio. Mas os profetas Jeremias, Ezequiel e os demais profetas profetizaram sobre a diáspora, mas os governantes não deram ouvido. E se um líder ele não toma posição, sofre ele e toda a nação. Foi o que aconteceu. Eles não deram ouvido aos profetas de Deus, preferiram ouvir os falsos profetas. E a nação entrou em miséria e decadência e foi levada cativa para a Babilônia. A primeira tribo, as 10 tribos do norte, foram para a Síria, primeiramente levadas por rebeldia dos seus governantes. Abuso de poder, não ouviu os profetas e continuava desprezando a palavra de Deus, foram cativos pelos assírios. Depois de muitos anos, agora Judá começa também a desviar por causa dos seus governantes, não dava ouvido para a palavra de Deus. E agora vem o juiz de Deus através do profeta Ezequiel, e eles vão para o exílio babilônico, tá? Até que Deus tratasse com eles, para que eles abandonassem a idolatria e dessem ouvido à palavra de Deus. A atuação dos pastores infiéis tem como consequência trágica a dispersão das ovelhas, né? É o que nós vemos hoje, muitos pastores infiéis e igrejas inteiras se dispersando, por causa do pastor que não tem amor, do seu líder que não tem amor às ovelhas, mas pensa só em si mesmo. Avançando para o terceiro e último tópico, sobre o bom pastor. O próprio Deus toma as dores das ovelhas e se coloca ele mesmo como pastor do rebanho. O Salmo 23 e o discurso de Jesus como bom pastor, Evangelho de João capítulo 10, versos 7 ao 18, deixa isso muito claro, né? No Salmo 23, Davi disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E Jesus disse no Evangelho de João 10, 7, eu sou o bom pastor. Então está aí uma declaração muito clara a respeito dessa situação, sobre o bom pastor. Primeiro subponto, o terceiro tópico, a reação divina contra os maus pastores. Deus não fica inerte nessa situação, mas ele reage. Vão ser cobrados. Eles não visitaram as ovelhas no sentido de cuidar delas. Agora é Deus quem vai visitar esses maus pastores no sentido de castigar. Jeremias 23 e 2. Deus promete buscar as ovelhas dispersas em toda parte do mundo. Uma referência ao rebanho da segunda diáspora, Ezequiel 34 e 12. Ele promete ainda libertar o seu povo das mãos deles. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacente com ciência e com inteligência. Essa promessa não se refere ao Messias, mas pode se aplicar aos atuais pastores de igrejas. Mateus 23, 34, Efésios 4 e 11. O profeta está dizendo que Javé vai dar ao povo líderes e governantes segundo os ideais de Davi. Atos 13 e 22. A promessa era para um futuro distante. Ezequiel 34, 23 e 24. 37 e 24 e Oséias 3 e 5. Então a reação de Deus é iminente aqui contra os pastores infiéis. Mas ele promete abater esses pastores e dar pastor fiéis, né? Está falando aqui do nosso tempo, quando Jesus disse em Efésios 4 e 11, que ele estava sendo assunto aos céus, ele disse: e darei pastores, doutores, né? Missionários, evangelistas, né? Para o bom andamento da minha obra, pastores fiéis. Avançando para o terceiro tópico o terceiro subponto do nosso terceiro tópico, o pastor cristão. Aliás, avançando para o nosso segundo subponto do terceiro tópico, melhor dizendo, Jesus o bom pastor.
O Senhor Jesus disse: eu sou o bom pastor. João capítulo 10, versículo 11 e 14. Ele é o grande pastor das ovelhas. 1 Pedro 5 e 4. Pois quem assim como Javé vai fazer de todas as nações os judeus dispersos? Pois que assim como Javé vai fazer de todas as nações os judeus dispersos para a terra de seus antepassados, o que já está acontecendo em Israel, no Oriente Médio. Da mesma forma, o Senhor Jesus estará congregando de todas as nações as ovelhas para o seu redil. João 10, versículo 16. Todos os profetas do Antigo Testamento se convergem para o Messias. Lucas 24 e 44. Então, assim como Deus fez com Israel, trazendo de volta todos que estavam dispersos por todo o mundo, né? Nós vemos que foi formado novamente o Estado de Israel. Deus trouxe de volta e continua trazendo o povo para a sua nação. Assim também Jesus está fazendo com a igreja, né? Através da pregação. Através da pregação, as pessoas estão aceitando Jesus e estão vindo para a igreja e formando um grande povo de Deus, até ao arrebatamento. Aleluia. Versículo, subponto 3 do último tópico: o pastor cristão. O bom pastor é aquele que está disposto a arriscar a vida pelas ovelhas, assim como fez Davi enfrentando um leão e um urso. 1 Samuel 17, 34 ao 36. Jesus disse: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 10, versículo 11. Ele simplesmente não arrisca a vida, mas a entrega de acordo com a vontade do Pai. João 10, versículo 17 ao 18. O Senhor Jesus concedeu pastores à igreja, Efésios 4 e 11, para aperfeiçoamento dos crentes e a edificação do corpo de Cristo, Efésios 4 e 11 ao 16. Ainda que alguém considere alguns pastores faltosos, isso na sua maneira de entender as coisas, o melhor é seguir os ensinos de Jesus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras. Mateus 23 e 3. Deus sabe cuidar dos seus servos, é dever nosso orar por eles. Então, aqui a palavra está falando conosco. Jesus, quando ele olhou para os rabinos, para os sacerdotes de Israel, ele disse: olha, na cadeira de Moisés está sentado ali os escribas e fariseus, mas não procedais da maneira que eles procedem, mas obedecei tudo que eles falam. Eles falam, mas não cumprem, mas vocês têm que cumprir. A vossa justiça tem que exceder ao dos escribas e fariseus. É o que está acontecendo hoje. Muitos maus pastores infiéis que pregam a verdade, mas andam ao contrário da verdade. Você não deve olhar para ele. Você deve obedecer a palavra que ele está pregando, mas não se proceder com as atitudes que ele está fazendo. Porque prega, mas não faz aquilo que prega. Então são exemplos maus. Mas você deve olhar para Jesus Cristo, fazer como Pedro, olhar para Jesus Cristo. Enquanto ele estava olhando, ele estava andando sobre as águas. Mas a partir do momento que ele começou a olhar para as águas, ele afundou. Se você olhar para as pessoas infiéis que estão na igreja, você vai afundar também. Mas se agarra com Cristo, olha para o sumo e excelente pastor que é o Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, um abraço, um beijão no seu coração e até o próximo vídeo. Bye bye, galera. Já estou com saudade.